Boa noite a vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre saúde e doença na visão sistêmica. Para que a gente possa mudar alguma coisa na nossa vida, em qualquer área, né? Para que fique ainda melhor, nós precisamos perceber realmente o que aconteceu. Cada doença, na verdade, é uma alerta em relação a algo que nós precisamos melhorar na nossa vida. A doença é só um reflexo de uma postura, de um movimento, de um trauma. A doença por si só, ela não inicia do nada. Então, para começar a falar desse assunto, eu vou contar uma imagem. Na verdade, não é uma história, né? Parece uma história, mas é mais uma imagem do Hellinger, que ele diz assim: alguém se decide finalmente a saber. Percebe que quase nunca consegue realmente ajudar alguém. Apesar do amor e da boa vontade, sente em seu coração que precisa saber algo mais. Assim, buscando verdadeiramente aprender, monta em sua bicicleta e caminha por caminhos nunca antes percorridos. Conta somente com o que vê à medida que avança e se norteia por isso que percebe, do lado direito ou do lado esquerdo do caminho. E assim ele segue. De repente, depara com um largo rio. Percebe que se quiser continuar a avançar no caminho do saber, deverá deixar na margem tudo que leva consigo. Desce de sua bicicleta, apalpa a água, percebe a sua força e sente que se quiser seguir no caminho da percepção e do saber, deverá lançar-se ali e contar somente com a força dessa água que o impulsiona. Dessa maneira, ele desiste, sente medo, monta de volta em sua bicicleta e retorna pelo mesmo caminho. À medida que volta, encontra um outro ciclista. Então ele grita para esse ciclista: "Ei, o paralama da sua bicicleta está batendo." E o outro então lhe responde: "Eu não consigo te escutar, porque o paralama da minha bicicleta está batendo." E ele percebe que algo estranho acontece nesse momento. Certamente cada um de nós sabe onde o paralama da nossa bicicleta está batendo. E assim, retornando, percebe que ali perto mora um velho mestre, que quase nunca sai de onde vive e pouco sabe dos assuntos pelos quais lhe procuram. No entanto, todos os que saem de lá, após uma pequena entrevista, saem levando algo mais e um sorriso no rosto. Decide então visitar esse sábio. Vai ao encontro dele. Chegando lá, aguarda a sua vez na longa fila. E quando então está diante desse mestre, ele pergunta: "Velho sábio, o senhor quase nunca sai daqui e pouco sabe dos assuntos pelos quais lhe procuram. Como o senhor verdadeiramente consegue ajudar alguém?" E o sábio então lhe responde: "Quando alguém me procura, o que lhes falta não é o saber." O que lhes falta não é o saber. Querem segurança quando na verdade precisam de coragem. Acertou? Querem liberdade quando
certo não lhe dá escolha. Quando aquilo que é certo não lhe dá escolha. E é por isso que segue dando voltas no caminho. E o sábio continua: quando alguém me procura, eu vou para um espaço dentro de mim. E quando eu estou nesse lugar, eu ouço uma palavra ou uma frase. E quando eu a digo, ambos somos ouvintes, né? Tô vendo se a turma dos universitários estudaram bem a lição, porque eu conto sempre essa história, porque eu acho que ela serve para tudo, né? Por isso permanecem dando voltas no caminho. E quando eu vou para esse lugar, quando nós, por nossa vez, vamos para esse lugar, dentro de nós conseguimos então perceber o que realmente aconteceu comigo para que eu tenha desenvolvido essa ou aquela doença. Você desliga agora o somzinho? Estava deixando o somzinho só para contar a história, né? Então, muitas vezes, o que a maioria de nós ainda faz é rejeitar a doença, lutar contra a doença. E eu acho que nessa nossa palestra, talvez a coisa mais importante que eu tenha para dizer seria exatamente nesse foco. Nós lutamos contra algo, ou para não termos determinado sofrimento, ao invés de procurar dentro de nós o que é essa doença, o que é esse problema de relacionamento, o que é essa dor de dificuldade financeira, o que isso está querendo me dizer, ao invés de lutarmos contra isso. Certa vez convidaram Madre Teresa de Calcutá para acompanhar um grupo de pessoas que faria então uma passeata contra a guerra. Quem sabe o que ela respondeu? Se me convidassem para uma caminhada a favor da paz, eu iria. Então, às vezes parece a mesma coisa, mas não é. Se nós olharmos para qualquer enfermidade nossa, procurando amorosamente descobrir por que ela está ali, o que essa dor quer me dizer, o que essa doença está me informando, então é possível encontrar a solução. Quase toda doença fala do nosso olhar amoroso em direção a alguém excluído, ou alguma doença que foi excluída. Quando uma doença é excluída, muitas vezes um familiar nosso, uma avó, nossa mãe, nosso pai, nosso avô, um irmão, desenvolve uma doença grave. E a gente, dentro do nosso coração, a gente talvez sinta raiva daquela doença, raiva daquela situação. Estamos nesse formato rejeitando aquela doença. Outras vezes, nós sentimos medo de passar pela mesma experiência, medo de termos também aquela doença. E como Freud já dizia, todo medo é desejo. Todo medo é desejo. Então, na nossa cabeça estamos com medo, mas o nosso coração, como estamos também rejeitando, ele está nos impulsionando para passarmos pela mesma experiência. Porque por amor àquela pessoa que está enferma, muitas vezes nós temos medo de passar pelo mesmo, outras vezes gostaríamos de morrer no lugar daquela pessoa, como se pudéssemos barganhar isso. Muitas vezes as crianças, em seus corações, falam para suas mães ou seus pais enfermos: eu morro em seu lugar, eu adoeço em seu lugar. E quando a gente fala isso no silêncio do nosso inconsciente lá, do nosso coração infantil, às vezes a nossa mãe morre mesmo, ou o pai,
ou às vezes elas até se curam, mas aquela fala e aquele desejo permanece dentro de nós e nos leva a desenvolver determinadas doenças, ou a mesma doença, ou outra doença. E o que fazer então diante de uma enfermidade? Primeiro, perguntar, dentro do silêncio, né? Como o sábio disse, quando alguém me procura, vamos perceber que a doença é alguém que nos procura, é algo que nos procura, para que a gente possa resolver alguma coisa lá na causa, lá onde algo aconteceu. E muitas vezes, procurando resolver alguma coisa em relação à minha própria enfermidade, eu vou descobrir um avô que foi rejeitado, talvez porque fosse assassino. Às vezes vamos descobrir uma avó que provocou alguns abortos. Então, quando nós buscamos uma solução para um problema pessoal, às vezes é algo que aconteceu conosco mesmo, mas se for algo que aconteceu na nossa família, talvez seja o momento em que, através de nós, esse familiar que foi mal falado, excluído ou se envergonharam dele de alguma forma, seja incluído novamente. E a nossa doença, então, pode cessar. Isso em qualquer situação, em qualquer tipo de enfermidade. Outra coisa muito importante é nós não confiarmos que uma ou outra doença, ou que aquela doença não tem cura. Eu sempre digo, toda doença tem cura, apesar de que nem todo mundo se cura. O pessoal tá ajeitando ali o que do Facebook? Tá bom. Gente, o pessoal quer botar vocês de cabeça para baixo de qualquer jeito, né? Esse aí é o qual? Facebook ou Instagram? Facebook. Então, pessoal do Instagram, aguarde só um minutinho que de novo o Facebook estava de cabeça para baixo. Bom, mas não tá aparecendo nada ali não. Tá bom. Só fique atenta para que às vezes ele não aparece de novo. Pode ir trocando. Como eu estava dizendo, eu sempre falo, toda doença tem cura, apesar de que nem todo mundo se cura. Porque toda doença, como a gente falou, é uma informação de algo que eu preciso resolver. É uma mensagem, ou uma mensageira de alguma coisa, de alguma situação. Se eu percebo, se eu descubro realmente o que aquela doença quer me dizer, aquela dificuldade em qualquer área quer me dizer, então ela pode ir embora. Por isso o trabalho esse movimento, né, de constelação familiar pode colaborar muito, porque se foi algo que aconteceu na nossa família, então nós temos a oportunidade de olhar em qual daqueles 3 princípios nós estamos em desordem. E quase toda constelação surge o princípio do pertencimento, né? Da exclusão. Quase toda constelação vai surgir ali o olhar para alguém ou algo que foi excluído, em que em algum momento, através da nossa consciência pessoal, alguns membros da família disseram: essa pessoa não tem o direito de pertencer, ela é diferente das pessoas da nossa família. Isso que ela fez, nós não podemos falar. Isso que ela fez, nós julgamos que é algo mal. Então, esse movimento de excluir alguém, ou a atitude dessa pessoa, quando a gente exclui a atitude, estamos excluindo a atitude, né, a ação que ela praticou, e excluindo ela também. Então, dentro desse movimento de exclusão, alguém, um descendente, vai representar o destino da pessoa excluída e vai demonstrar na vida daquela família, de novo, na maioria das vezes, o mesmo destino, as mesmas tendências. Muitas vezes nós excluímos uma atitude, né, do nosso pai, por exemplo. Então, daí a pouco, a gente cresce ou, né, tem uma criança
E a gente vai olhar para essa criança e ver nela a atitude do avô dela. A mesma atitude do nosso pai. E como a gente ama realmente nossos pais. Mas nossos filhos são nós, né? Porque passamos para eles a vida e metade daquela criança sou eu. A outra metade é o pai dessa criança. Então, o nosso amor materno ou paterno, ele tem uma certa diferença entre o nosso amor filial. Então, a gente vai olhar para a nossa criança, ver a atitude do nosso pai ali na nossa criança. Então, a gente percebe como a gente pode amar as pessoas mesmo com a mesma atitude. Então, a gente acaba por se submeter a esse amor que busca unir todos nós. Então, a gente olha para o menino e diz, como tu parece seu avô? Né? Quase como se estivesse brigando com o menino ou dando, né, xingando o menino com essa fala. Mas a gente percebe que ele, hoje, nesse olhar, como ele está representando para nós aquilo que nós julgamos no nosso pai. Então, tudo aquilo que a gente rejeita ou que a gente admira se manifesta na nossa vida. Tudo que eu admiro em relação ao meu pai, à minha mãe, aos meus avós, se manifesta na minha experiência pessoal e na experiência pessoal das minhas crianças. E tudo que eu rejeito, julgo, condeno, se manifesta em mim e também em uma ou mais das minhas crianças e dos descendentes. Então, se a gente percebe que é assim, só com pequenas gotas de inteligência, a gente sabe como podemos agir para ter resultados diferentes. E a gente fala sempre isso aqui. Num primeiro momento, se organizar com o nosso sistema familiar, concordar com os nossos pais, porque foi também deles que nós recebemos a vida. Então, se eu quero ter vida, eu vou ter saúde. Se eu rejeito eles, eu vou ter enfermidade, como depressão e outras enfermidades físicas, inclusive. Então, se eu quero ter mais saúde, mais alegria, mais abundância, mais prosperidade, esse primeiro passo, eu preciso fazê-lo. Marta, mas é muito difícil. Essa semana uma pessoa muito querida falou, eu já percebi, eu não sabia que eu tinha problema com a minha mãe, que eu tinha aquilo tão sério em relação à minha mãe. Porque eu sempre me achei uma boa filha, sempre fiz tudo o que eu podia pela minha mãe. E eu descobri isso agora, assim, tem uns 2 meses que essa pessoa participou, menos de 2 meses, de um workshop aqui e percebeu algo sério que aconteceu na gestação e no nascimento dela. E que a afastou internamente de sua mãe, porque fisicamente eles estiveram juntos e a mãe faleceu há pouco tempo. Agora ela esteve novamente nesse final de semana passado, olhando, né, algo mais, e percebeu como já melhorou um pouco a postura dela do primeiro encontro para esse agora, mas que ainda não está realmente concluído. Mas ela me disse, eu sei que é assim, mas o que eu faço? Eu não estou sabendo como fazer, né? Então eu disse para ela, você já está fazendo. A gente já está fazendo. Tem coisas que são mais fáceis, né? Cozinhar ovos, por exemplo, é mais fácil do que fazer um banquete. Né? Como um tempo atrás um amigo falou, ele não sabia cozinhar, fazer nada, né? Não sei se você já aprendeu. Aí a esposa dele dizendo, né? O Antônio não consegue cozinhar. Falou, eu sei cozinhar ovos, eu esquento a água e boto os ovos lá dentro. Enfim, se ele fizesse isso, os ovos explodiam, né? Nem isso ele sabia. Então, às vezes, a gente não sabe cozinhar ovos. Então, às vezes, a gente não sabe como se organizar com nossa mãe, com nosso pai. Mas, à medida que a gente aprende, a gente começa a fazer um movimento. E parece que o universo, mesmo que a gente não tenha conseguido totalmente, tomar totalmente tudo, só pelo fato de darmos os primeiros passos, as coisas começam a se abrir. Algumas coisas já começam a ser diferentes. Mesmo que eu não tenha conseguido tudo, mas eu quero. Então, dentro do nosso coração, surge um novo movimento de abertura. A vida que passa dos nossos
ancestrais, até nossos tataravós, avós, pais, até chegar a nós, é como um rio, como um grande rio, que quando eu me afasto, não concordo com a maneira com que os pais agiram conosco, ou com o destino dos avós, ou de alguém lá atrás, é como se nós jogássemos um tronco de árvore dentro desse rio. Ali ele começa a impedir que a água da vida flua naturalmente. Então é preciso tirar esse tronco. Mas para isso nós precisamos descobrir qual é o tronco e onde é que eu joguei, né? Eu falo, a gente precisa encontrar onde é que eu derrapei, em que sentido eu preciso mudar. Muitas vezes estamos emaranhados, identificados com alguém que foi excluído no nosso sistema familiar. Mas ainda assim, quando esse campo sistêmico, o inconsciente coletivo da nossa família, nos toma a serviço de incluir uma pessoa que foi excluída, ainda assim, nós precisamos sentir que somos responsáveis por ter sido nós mesmos a ser buscado por esse campo. Fala, você vai representar seu avô aqui. Nós não podemos permanecer na posição de vítima, mesmo que seja um movimento do inconsciente coletivo que nos tomou a serviço. Porque talvez somos aí 20, 30 netos. Por que você? O que existe em você? Muitas vezes, Bert mesmo diz, muitas vezes, quem representa os excluídos é a pessoa mais amorosa do sistema familiar. Mas, ok, por amor a algo, a alguém, eu estou ali representando e repetindo. Mas se eu entendo isso e permaneço dentro desse movimento, a responsabilidade é minha. Porque se eu estou numa dinâmica adoecedora para incluir um avô que foi excluído, então qual é a solução? O que eu preciso fazer? Eu preciso incluir o avô, né? Quando eu incluo o avô, eu não preciso mais ocupar o lugar dele, ter mais o destino que ele teve. Então, a gente sempre fala, a constelação, ela é o diagnóstico. Agora, quem vai fazer o curativo, vai colocar o gesso, vai tomar o remédio, é cada um que procurou esse trabalho. Na entrevista que nós fizemos ontem na Jovem Pan, nos foi perguntado, né, sobre o trabalho das constelações e o perigo de estarmos dentro desse movimento, seja como cliente ou seja mesmo como constelador, às vezes não tão preparado, né? Então, dentro do que a gente ouve do Bert Hellinger e da Sophie e daqueles que vieram antes de nós, né, mais próximos deles, é que nós realmente precisamos nos colocar a serviço das pessoas, em qualquer situação, em qualquer setor, em qualquer emprego, em qualquer trabalho, que nós estejamos a serviço. Agora, é necessário que a gente faça, no primeiro momento, o nosso próprio percurso de postura. A gente precisa fazer esse movimento primeiro. Eu preciso concordar com minha mãe, com meu pai, com meu sistema familiar, com o destino dos meus avós, com a maneira que meu avô agiu com a minha avó, que a minha avó agiu com o meu avô, que eles viveram. Vou estender muito para trás. Não, porque vai que a gente não ficou sabendo mais coisa, né? Vamos só botar aqui nos pais e nos avós. Se a gente conseguir fazer isso, de alguma forma já estamos dizendo para o nosso sistema familiar que com os outros também a gente concorda. Então, esse é o primeiro movimento para quem quer se tornar um constelador que verdadeiramente ajuda. Marta, então, enquanto não fizer a constelação e não teve problema nenhum com a mãe, com o pai, é que eu vou trabalhar? Não. Como eu disse,
o fato de realmente buscarmos essa postura já nos autoriza parcialmente. Mas, quando eu consigo isso, em relação à minha mãe e meu pai, o relacionamento deles, isso significa que quando eu for fazer uma constelação, olhar para uma constelação, junto com o cliente, que tem problema com sua mãe, com seu pai, e com o próprio relacionamento do cliente, eu estarei ali numa postura que eu posso realmente ajudar o meu cliente a ir também para essa postura. Lembra do sábio? Quando ele diz, quando alguém me procura, eu vou para um lugar dentro de mim. Então, nós precisamos ter esse lugar primeiro. Por quê? Se eu não concordo com a minha mãe, o meu cliente senta do meu lado, digamos que minha mãe tenha me entregado em adoção, por exemplo. A criança que foi entregue em adoção, ela vai ter um trauma, né? É praticamente impossível não ter. Ok, mas ela precisa ter resolvido isso para poder trabalhar com essa abordagem, né? E eu até coloquei algo muito dramático. Vamos dizer que é algo até mais simples. Eu rejeitei a forma que minha mãe me criou porque eu achei que ela fosse eu achei ela muito agressiva, né? Que ela gritava muito, sei lá, coisas básicas e simples. Bom, e eu ainda não mudei isso. Eu ainda não olhei para ela e disse, mãe, se você me entregou em adoção, que bom. É porque você percebeu que alguém poderia cuidar de mim melhor do que você. Obrigada. Foi só porque você agiu assim, eu estou do jeito que eu sou. Eu fui entregue sim para uma boa família. E que bom, além de ter você, ainda tenho também aqueles que me conduziram. Essa é uma mudança de postura. Ah, a mãe gritou muito, a mãe me xingava. Mãe, muito obrigada. Quando você me xingava disso ou daquilo, na verdade você queria que eu não fosse aquilo que você me falou. Sabe? E eu entendi. E eu realmente fiquei brava quando você me xingou de incompetente, por exemplo. Quando você me dizia que eu não ia dar conta. Eu fiquei tão brava, sabe o que eu fiz? Eu estudei, eu me preparei e mostrei para você, mãe, que deu certo. Sabe? Porque na alma da mãe, o que ela queria quando ela falou determinadas palavras para nós? Ela queria que a gente fizesse melhor ou pior? Se eu dava certo, para ver se aquele fruto tinha êxito na vida. Então eu mudei minha postura. Então quando eu for atender um cliente, eu vou saber falar isso para ele. E não é falar, é sentir. É sentir. Quando um cliente senta do nosso lado, a gente conecta, né? Ou pelo menos deveríamos todos, os consteladores, conectar com o cliente. Por que a gente tem que conectar com o cliente? Eu sou assim, porque o Best conecta. Né? Porque aqueles que vieram antes de mim, que sabem fazer o negócio bem feito, eles fazem assim e dá certo. Então eu faço também. Né? Procurar olhar de onde veio a fonte, ok? Então a gente se conecta com o cliente. Como o Bert diz, quando me conecto com o cliente, eu também sou o cliente. Então, quando a gente diz para o nosso cliente repetir essa ou aquela palavra, essa ou aquela frase, é o que vem do nosso coração, como vem do coração do sábio da história. Então, quando a gente fala para o nosso cliente, a gente já está falando também como sendo ele. E isso gera no movimento da alma do cliente um bom efeito, porque na minha alma já foi feito. Então, aquilo que eu estou falando para ele está feito em mim. Então, para ele vai ser mais fácil fazer. Agora, se aquilo... E esse é o primeiro ponto básico do primeiro círculo, né? Eu e a mãe. Agora, se eu sou consteladora e eu ainda não fiz esse percurso em relação à minha mãe, e aí senta um cliente e diz pra gente assim... É o seguinte, eu sinto uma depressão muito grande, né? Eu estou com depressão, por exemplo. Às vezes a gente faz uma pergunta, né? Quando é depressão, eu sempre pergunto, né? Cadê sua mãe? Às vezes é o pai. Onde está sua mãe? Então, ou qual é a sua relação com sua mãe?
Porque ali muitas vezes a gente nem começa a constelação, a gente conversa algo primeiro para mover a alma do cliente. Mas eu tenho problema com a minha. Quando eu falo essa pergunta, mesmo que de forma inconsciente, eu estou, sem querer, me aliando ao cliente contra a mãe dele. Porque se eu sou contra a minha, como que eu posso ser a favor da mãe do meu cliente se eu ainda não consigo ser a favor da minha? E aí o que acontece com... acontece com o constelador, com o terapeuta? Ele adoece. Ele adoece. Por quê? Porque ele emaranha no sistema familiar do cliente. Então ele faz ali um trabalho com boa vontade, às vezes com amor. Mas a gente precisa ter boa vontade, amor e competência. A gente precisa dar conta disso. E essa competência dentro desse movimento é terrível. Porque a gente tem que ter a competência de não ter competência. A gente tem que ter a competência de não querer ser importante. A gente tem que ter a competência de não querer ser dispensável. A gente tem que ter a competência de não conduzir, mas sim se deixar ser conduzido. Só assim a gente consegue fazer esse trabalho bem feito. Se eu pensar assim, eu vou estudar muito os livros, eu vou escutar todas as palestras, vou aprender aquelas frases. Quando alguém cai morto, fala isso. Quando alguém tem problema com a mãe, fala aquilo. O próprio Bert diz, aprenda isso, mas siga o que surgir lá na hora. Então, esse é um movimento, a gente precisa sim estudar, mas a gente precisa dar conta de fazer como aquele sábio da historinha, que é voltar para dentro de nós e ouvir uma palavra ou uma frase. No encontro desse final de semana, eu fiz esse exercício e fui falando para as pessoas, né? A palavra que eu ouvia. Então, você conecta com a pessoa e sente qual é a palavra. Por essa palavra que a gente ouve, você já sabe um pouco do caminho ali, né? Você pensa, o que será que aconteceu com esse cliente? E às vezes vem uma palavra. Então, um outro fator importante para quem quer trabalhar com essa abordagem, além do próprio adoecimento que pode acontecer e acontece muito, e depois o constelador não sabe por que ele está doente, não. Começa a ter problemas de relacionamento de parceiro. Se eu tenho um problema pessoal em relação aos meus relacionamentos de parceiros anteriores, e eu vou trabalhar com alguém que está com relacionamento difícil e pede a minha ajuda, se eu não consigo concordar com os meus relacionamentos anteriores, com a minha postura em relação ao relacionamento e com a postura dos companheiros que eu tive em relação a mim mesma, quando eu for constelar alguém aqui, vamos supor que o meu parceiro tenha arrumado uma amante. E eu fiquei muito brava, né? Se fosse eu ficaria muito mesmo, e já fiquei brava. Mas é natural, porque a gente também não é psicopata, né? Então a gente faz algo com aquilo, ok. Então você fez isso, então eu vou fazer aquilo, ok, tal, divorciamos, tudo bem, agora eu te amo, tá tudo certo, né? Você tem um lugar no meu coração de verdade. Então a gente não sente mais, né? Mas se eu fui traída, por exemplo, e mantenho aquela ferida no meu coração, então eu vou atender uma cliente que está passando pela mesma situação. Aí vamos supor, eu tenho essa questão, mas aí eu me casei de novo. Estou lá vivendo bem com meu maridinho querido. E depois eu vou fazer uma constelação de uma mulher que está passando por essa situação. Então eu entro em contato com a minha questão que eu não resolvi ainda, apesar de eu ter um outro relacionamento. E aquela questão daquela pessoa, muitas vezes eu fico brava, mesmo sem querer, com o marido dela. Mesmo que eu conduza a constelação ali, com as palavrinhas certas, mas eu fiquei brava com o marido da criatura. Aí eu chego lá em casa, e eu olho para a carinha dele, né? E eu identifico ele com aquele moço lá. Por quê? Porque eu fiquei emaranhada no sistema da minha amiga, da minha cliente. Então eu começo a olhar para ele, eu começo a ficar brava com ele. Ele pensa, gente, essa mulher tá doida, né? Tá um pouco mais doida do que o normal, né? Tá um pouquinho mais. Então, muitas vezes a gente começa a agredir o nosso parceiro, porque eu fiquei emaranhada com o sistema
do meu cliente. Então, por isso, para que eu consiga conduzir bem e em segurança, nós precisamos nos organizarmos, no mínimo no básico das relações humanas. Porque esse trabalho, ele existe para melhorar as relações humanas, para que a gente mude de postura na vida, para que a gente compreenda e viva de acordo com a grande força que nos move. Então, se eu não consigo viver nesse formato de compreensão, de entendimento, então eu não consigo fazer bem esse trabalho. Eu não consigo estar livre para ajudar alguém. E outra coisa importante, eu falei do constelador que pode adoecer, mas é muito importante a gente saber, quando nós caminhamos com o cliente em uma constelação, nós estamos, na verdade, fazendo uma cirurgia na alma do sistema familiar do cliente. Então, a gente precisa ter se preparado para isso. E esse preparo pessoal, aqui é importante, porque senão eu não estou pronta para fazer cirurgia na alma do sistema de ninguém. Primeiro, eu faço cirurgia em mim, em relação ao meu sistema. Depois, eu tenho competência, né, para fazer a cirurgia na alma do sistema do outro. Se ele me permitir, e eu consigo sentir se eu tenho permissão de caminhar com aquela pessoa ou não. E assim, então, quando a gente faz esse trabalho no sistema familiar de alguém, sem estarmos preparados para isso, a Sophie Hellinger mesmo diz, se alguém faz uma massagem em nós e manipula a energia dessa massagem de uma forma equivocada, muitas vezes a gente sai pior da massagem do que a gente entrou. A gente sai mais cansada, a gente pode ter sintomas bem estranhos que a gente nem imagina que tem a ver com aquela massagem, mas pode ter e tem. Bom, mas pelo menos ali foi só a gente. Vai melhorar, a gente vai equilibrar, voltamos, fazemos uma terapia com alguém. Aí você sente um sintoma que você não sabe de onde veio e você procura uma solução. E melhora, ok. Mas quando nós nos colocamos dentro desse movimento, é todo o sistema que é movido. Então, não é o constelador que faz a constelação, exatamente. Ele é conduzido pelo campo do cliente. E a partir dali, nós como consteladores, recebemos do campo a informação de qual é a cirurgia que tem que ser feita, de que maneira eu tenho que fazer essa cirurgia. Essa maneira é que palavra, que ação, qual é o princípio que está ali em desordem, quem que tem que ser incluído, quem tem que ser respeitado. E aí então, se a gente não sabe ou não fazemos isso com a habilidade mínima necessária, todo o sistema pode ser abalado. Eu assisti a primeira palestra e a constelação em 2004. E naquela época eu fazia um trabalho voluntário e dava cursos. Ok, achei aquele negócio fantástico. Eu já tinha estudado muito desde muitos anos, desde muito pequena, estudado muitas coisas, trabalhado com muitos tipos de energia e tal. Então, quando eu fui convidada a representar alguém naquela constelação, a primeira que eu vi, eu senti dentro daquele campo algo muito forte, muito diferente de tudo que eu já tinha vivenciado, participado. E achei que o negócio, falei, gente, esse negócio aqui é diferente. Nossa, eu pensava que não ia encontrar algo tão diferente do que eu já conhecia. Então, na semana seguinte, no meu grupo de estudos que eu trabalhava, eu não sabia que a gente não devia fazer isso, né? Não tinham me contado ainda. Então eu falei, gente, eu trabalhei com o negócio. E lá nesse curso, tinha algumas pessoas da família, duas irmãs e uma filha de uma delas, que eles estavam com uma questão lá sobre o pai. Dentro do estudo surgiu isso. Porque olha, eu participei de um negócio tão legal, que a gente põe as pessoas assim, e esse negócio costuma dar certo, que é bom pro relacionamento.
E lá eu peguei as próprias pessoas, peguei um moço para representar o pai delas, que o pai não estava lá. Gente, mas eu não lembro direito o que aconteceu não, mas o povo chorou, virou aquela coisa, né? Falei, olha, o negócio funciona, todo mundo... Sabe, eu não sabia o que eu falava, possivelmente eu usei coisas, com certeza, eu usei coisas inadequadas, como o pai pedir perdão para as filhas, isso eu tenho certeza que eu usei. Bom, e aí passou ali e foi embora. Eu fui descobrir que eu não devia ter feito isso, eu já tinha feito, né? Então minha consciência estava tranquila. E fui embora. Quando foi no dia seguinte, uma das filhas ligou para mim e falou, Marta, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô me sentindo muito bem, sabe? Mas a mamãe passou, a mamãe não estava lá não, né? A mamãe passou a noite inteira em claro, andando pela casa. E ela não era doida não, ela era normal. Eu que deixei ela doida. Então, eu falei, meu Deus do céu, será que esse negócio vai dar um BO, né? E aí eu liguei apavoradinha assim para uma amiga minha, falei, Sheila, eu fiz o negócio lá daquele negócio da constelação e agora a dona fulana passou a noite inteira sem dormir. A outra também, essa que eu perguntei também não entendi de constelação não, eu só porque eu não tinha recurso para perguntar, perguntei para essa, né? Então ela foi e falou, Marta, deixa eu fazer uma mentalização aqui. Aí fez uma mentalização lá, aí passou uns minutos ela me ligou, falou, Marta, pode ficar tranquila, e eu vi na mentalização, vai dar tudo certo, tá? Você pode ficar tranquila, não vai ter... Porque eu pensei, moça, vai que ela morre, fica doida, né? E tinha algum problema. Então, eu percebi na minha própria experiência, lá no primeiro dia, que esse negócio afeta sim, né? Por isso a gente precisa ter equilíbrio ao fazer algo. Nós precisamos saber aqui na constelação também até onde eu posso caminhar com um representante que não está aqui. Por exemplo, eu vou trabalhar o Wellington e o pai dele. O pai dele não está aqui, né? E ele disse para mim assim, Marta, eu ganho e perco muito dinheiro. Quase sempre eu vou colocar a pessoa e o pai. Porque se ele não ganhasse, ele não perdia. Então, se ele ganha e perde, é porque ele talvez não tenha problema com a mãe, tem com o pai. Então, eu colocaria ele, né, e o pai dele. E ali, ao colocá-lo e o pai, eu vou ver o pai dele numa dinâmica pessoal de morte, por exemplo. O pai dele não olha para ele, o pai dele olha para a morte. Às vezes eu sinto que eu posso colocar ali o representante dessa pessoa morta. Outras vezes eu sinto que eu tenho que dizer para ele e ajudá-lo a se reposicionar em relação ao pai, mesmo que o pai continue olhando para a morte. A gente sente que você não tem o direito, você não tem a autorização do campo para fazer algo em relação a quem não está aqui. Outras vezes a gente sente que pode. Então, por isso é importante, não é a teoria do que nos apresenta Bert Hellinger dentro desse movimento, mas é a capacidade, a condição de se deixar conduzir dentro desse movimento. Por isso, quando a gente buscar esse trabalho, onde a gente estiver, né? Então, na cidade que a gente estiver, tem muita gente que me pede indicação, né, de pessoas. Marta, eu tô aí. Esses dias, por exemplo, teve Curitiba, Campos de Jordão, São Paulo, vez por outra, por lá é cheio de constelador, mas às vezes as pessoas me perguntam, quem você indica? Então, eu procuro dentro dos grupos que eu confio, né, que são dos alunos do meu professor, por exemplo, que se é aluno dele, vai fazer merda se quiser, né? Que pelo menos eles ensinam muito próximo daquilo que o Bert sugere, que a gente aprenda, que a gente faça. Então eu procuro indicar alguém que eu conheço em cada lugar, para que seja mais fácil para a pessoa participar. E não que a pessoa tenha que vir aqui. A pessoa precisa procurar onde ela está. Porque às vezes para ela seja muito mais fácil, então ela vai e faz. Mas procure indicações, assista e sinta no seu coração se ali, com aquela pessoa, naquele tipo de formato. Porque tem muitas pessoas fazendo constelações e tem muitas pessoas fazendo muitas coisas com o nome de constelação. Então, onde a gente estiver, procure olhar para isso,
né? Se você foi em um grupo e acredita que aquilo ali está meio confuso, misturado com outras coisas, com algum tipo de religião, algum segmento, xamanismo, não sei o quê, ótimo. Talvez essa pessoa esteja fazendo algo bom, não sei. Mas, se estiver o trabalho de constelação junto com outros movimentos, procure, vá em outro lugar, assista em outro lugar, para que a gente possa decidir em qual tipo de grupo você quer fazer o seu trabalho. Bom, alguém quer fazer alguma colocação ou pergunta? A sua doença física mesmo, por exemplo. Só um minutinho, senão não sai a voz lá. Em relação à doença física, ou no caso gripe ou algo parecido, geralmente existem casos que são similares a questões envolvendo mãe, pai ou exclusão? A gripe ou algo parecido? Você tem que dar um nome. Eu não creio, né? Eu não diria que um processo de gripe tem a ver com sua dificuldade de relação com sua mãe e com seu pai, né? Não, o senhor tem gripe, muita gripe por causa disso. Não poderia afirmar e nem dizer para você se é ou não. O que a gente sabe é que a gente tem um processo de gripe quando você está com a imunidade baixa, né? Então, se os pais representam a vida e se você está com a imunidade baixa, então talvez você precise comer melhor ou se reposicionar em relação aos seus pais. Porque às vezes não tem a ver com problema sistêmico, é só porque você não está se alimentando direito. Entende? Às vezes você está num lugar muito frio. Então a gripe eu não diria assim algo nesse sentido. Acho que seria colocar a constelação demais em algo muito pequeno. Entende? Então seria mais em relação a doenças mais graves. Sim, mais graves, porque a gripe, né, quando a gente está forte e bem, a gente quase nunca fica gripado, né? Eu demoro, por exemplo, mais de anos sem ficar gripada. Tem pessoas que já têm imunidade baixa, que muitas vezes aí sim, se é sempre, né? A gente precisa olhar porque às vezes a imunidade está baixa, porque a gente não tomou a vida como ela é. Então você tem sempre a gripe, alguma fragilidade, né? Mas, eu estou bem. Aí de vez em quando aí você viaja para um lugar de um clima diferente, às vezes seu corpo entra em colapso, né? E aí você tem a gripe. Você não pode dizer que isso tudo é sistêmico, né? Pode ser outra coisa. O mioma, por exemplo, as doenças ginecológicas, ovário policístico, pode ter alguma ligação? Aí sim. É muito comum dentro de questões de ovário policístico ou algo nesse sentido, ter casos de crianças que não nasceram com vida da própria pessoa, outras vezes da mãe. Irmãos nossos que não nasceram com vida. Então é muito comum. Na maioria das vezes são crianças que não nasceram da própria mulher, que tem os quistos, né, e algo assim. Quase sempre cada um deles é um bebê. Sabe? Algo mais? Os meninos não olharam, né? Acho que não tem pergunta daqui, não. Acho que não tem. Quer falar algo, Wellington? Tá bem. Tá bem? Tá bem dito. Tá bem dito? Ok. Bom, então a gente vai passar para o nosso trabalho. Vocês querem fazer meditação? Ok. Bom, então antes de começar a meditação, quem estiver no Facebook ou Instagram também que queira fazer, nós vamos trabalhar a inclusão de algum tipo de doença. Eu não vou perguntar para vocês que doença que talvez você tenha. Pode ser física, pode ser uma questão emocional,
Eu vou só pedir a vocês que levantem as mãos quem sente que tem alguma coisa a ser curada. Eu não vou perguntar do que, não, só para saber quantas pessoas. Oi, coisa boa. Só 2 que estão de mãozinha baixa. Ótimo. Então, para vocês que não tem nenhuma enfermidade, né? Que sente que tem alguma enfermidade, pode pensar em uma outra situação, tá? Algo que você queira incluir, tá bom? Você põe aquela musiquinha, por favor. Então, respire suavemente, inspirando e deixando todo o seu corpo totalmente relaxado. Deixe que a energia da sua respiração desça até os seus pés. E a próxima respiração, a energia desça até as suas pernas. E a cada respiração, relaxe cada vez mais. Inspire e solte suavemente. Respire e relaxe os seus quadris. Respire e relaxe a sua coluna. Respire e relaxe seu coração. Respire e relaxe seus ombros. Relaxe seus braços e as suas mãos. Respire e relaxe a sua garganta, a sua face. Respire, inspire a vida. Inspire a vida. Agora, com os olhos do seu pensamento, observe qual parte do seu corpo falta algo. Onde está a enfermidade? Em seu coração? Em sua barriga? Em sua cabeça? Em suas mãos? Respire e perceba a respiração longa e suave. Relaxa todo o seu corpo. A respiração longa e suave te mostra claramente onde está faltando alguma coisa, onde está a enfermidade emocional ou física. E agora, veja com os olhos do seu pensamento, visualize os seus pais atrás de você, o seu pai e sua mãe, ele do seu lado direito, sua mãe do seu lado esquerdo. E atrás deles estão os seus avós, que são 4 pessoas, 2 casais. Seus avós estão atrás do seu pai e da sua mãe. Respire e veja atrás dos seus avós os seus bisavós, que são 8 pessoas, são 4 casais. Respire
E perceba as 8 pessoas atrás dos seus avós. E agora, veja uma força saindo do coração dos seus bisavós. As 8 pessoas. Talvez você não os tenha conhecido pessoalmente, mas essa força, ela vem, quer você queira ou saiba, ou não. Ela permanece fluindo como uma fonte. E do coração de suas bisavós, dos seus bisavós, sai essa força que vem e toma as costas dos seus avós. São 8 raios de força que passam pelos seus avós e penetra as costas deles. E eles se preenchem dessa força. E os seus avós que recebem essa força são tomados por ela e irradiam dos 4 corações dos seus avós a mesma força que vem e toma os seus pais e preenche os seus pais com essa força e inunda os seus pais. Veja como seus pais se enchem dessa força e dessa luz e se preenchem dela. É a força da vida, da saúde, da abundância. E dessa força que preenche os seus pais, você é abastecido. Essa força vem do coração de sua mãe, do seu pai, e penetra você pelas costas, na altura do seu próprio coração. Veja como esta força toma conta de todo o seu corpo, e especialmente ela vai preenchendo aquele espaço vazio, aquele local onde você percebia que faltava algo. Observe como esta força preenche cada uma das suas células, cada um dos seus órgãos, desce até seus pés, braços e mãos, e todos os seus órgãos internos. E você se deixa preencher. Agora, assim você percebe uma outra força que desce sobre a sua cabeça, no alto de sua cabeça. Essa força vem do grande movimento universal que nos traz tudo o que precisamos. O movimento cósmico que nos traz tudo o que precisamos para sermos saudáveis e felizes. Agora que você já está no seu lugar de filho e filha, essa força desce sobre você. Visualize essa luz descendo no alto de sua cabeça, inundando seus hemisférios cerebrais, circulando no córtex, nas circunvoluções cerebrais, inundando o líquor, descendo por sua coluna. Esse raio de força e de luz que desce da imensidão universal, penetra o seu cérebro, a região límbica,
acalmando e organizando os seus sentimentos. Inunda o bulbo raquidiano, o corpo caloso, a pineal. A pineal, esse ponto que fica entre os hemisférios cerebrais, se irradia como uma grande estrela dentro do seu cérebro. E a luz que desce sobre você irradia dentro do seu cérebro, irradiando pelos seus ouvidos, por sua boca, pelo seu globo ocular. E seus olhos se tornam como duas estrelas brilhantes, capazes de alcançar uma visão mais ampla, uma percepção maior sobre si mesmo e a vida. A luz inunda sua garganta tireoide, a laringe, desce por sua garganta na faringe, na traqueia, no esôfago, desce até o seu estômago, trazendo a calma, transformando as suas células em células de luz, de mais saúde, com mais alegria. Inunda os seus pulmões e a cada respiração, a luz que irradia em seu tórax e em seus pulmões toma conta do seu corpo. A cada respiração, o próprio oxigênio leva ainda mais luz para cada célula, e ela desce, inunda o seu coração, e a cada pulsar do seu coração, todo o seu sangue se inunda com esta luz, e ela desce por seus ombros, curando cada parte dos seus ombros, dos seus braços, cotovelos, até as suas mãos. E cada movimento desta luz e a cada respiração, através do pulsar do seu coração, essa luz elevada por sua corrente sanguínea, mais e mais a todo o seu corpo, e ela alcança o seu fígado, o baço, o pâncreas, e a cada respiração ela inunda ainda mais esses órgãos, liberando raiva, amargura, liberando mágoas que se deixam ser dissolvidas nesse momento, e desce por seus intestinos, circulando os intestinos grosso e delgado até o reto, inundando de luz o seu abdômen, desce por sua coluna até o cóccix, irradiando pelos músculos das costas, os rins, as suprarrenais, descendo pelos canais até o seu baixo ventre, inunda de luz todo o seu baixo ventre, todos os órgãos da sexualidade, e desce por suas pernas, inundando os seus quadris, descendo pelas coxas até os joelhos, relaxando cada parte dos seus joelhos. E agora sim, você percebe que pode ser mais flexível, que importa se você é importante ou não. Você pode se colocar
com flexibilidade em relação a si mesmo e às outras pessoas. Percebe que não precisamos lutar para sermos importantes, até porque somos importantes. O universo só tem um de você. É você, um ser único, e é uma parte do grande movimento universal. E a luz desce por suas pernas até os joelhos, tornozelos, e inunda os seus pés, ampliando a sua capacidade de caminhar na vida. E agora você se percebe preenchido e preenchida por toda essa luz, por todo esse movimento de saúde, de cura, de amor. Amor que vem dos seus familiares e amor que vem da grande fonte universal. Inspire e deixe essa luz irradiar de dentro para fora de você, em cada órgão, em cada célula, em cada parte do seu corpo, inundando a pele, músculos, nervos, ossos, transmutando e transformando as memórias celulares para memórias de mais saúde, de mais alegria, de mais vida. E assim você diz agora para si mesmo: eu me agradeço por ter me colocado nesse momento de saúde. Eu me agradeço por respeitar e honrar os meus pais. Eu me agradeço por concordar com os meus pais. E agradeço a todo o meu sistema. E agradeço ao movimento universal que me permitiu estar aqui. E me coloco, ó grande força, que a todos move e conduz. Me conduza com facilidade e alegria, para que eu esteja a serviço da vida, onde quer que eu esteja.